Olá, meu nome é João Paulo e esse é mais um programa Multirão aqui da TV Del Rey. Hoje, 4 de setembro, 20 horas e 11 minutos. Estamos ao vivo aqui da TV Del Rey, em São João del Rei, numa segunda-feira, quente, né? A noite já está ficando fresquinho. E hoje eu estou aqui ao meu lado, um convidado especial, amigo de muito tempo, Alex Lombella Amaral. O Alex é historiador, com mestrado pela UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora. Pesquisa a imprensa do século XIX e sempre foi um político militante aí dos partidos de esquerda. É militante do PCB, Partido Comunista Brasileiro. Boa noite. Primeiro é importante dizer que eu não represento o PCB aqui, ainda mais no assunto nacional, né, política nacional, quer dizer, eu falo na minha opinião. Eu sou eleitor do PCB, militante do PCB há muito tempo, né, mas quem fala pelo PCB é só o Comitê Central. Aqui é minha opinião pessoal. Tá, né? Certo. Importante. E o nosso tema aqui é um tema abrangente, né? Nós vamos falar sobre reforma política, se isso é possível. E o Alex é um cara estudioso, né? É muito voltado para essas questões sociais. E também tem uma editora, né? Ainda tem editora ainda? Está um pouco inativa no momento que eu estou fazendo doutorado, mas tem ainda. Como é que chama a editora? Bom, depende do tipo de livro. Tem selos diferentes para diferentes tipos de livro. Então, quando são livros de esquerda, estudos vermelhos. Quando são livros que não são de esquerda, por exemplo, livros de história de Minas Gerais, aí eu uso Heráclito. Eu uso diferentes selos, variando, como toda editora, aliás, faz. Né? Alex, mas você também é professor, né? Sim, eu dei aula por muito tempo, 8 anos dando aula. 8 anos. No momento eu também não estou dando aula, o mesmo motivo, doutorado. Né? Eu estou dedicando exclusivamente à pesquisa. Né? Mas gosto da aula. Da aula é muito bom. Né? Nós vamos começar o debate, e você que está aí pode participar com a gente, falando sobre reforma política, se isso é possível. Né? E essa história de reforma política é antiga. Né? É claro. É antiga, a gente vive falando isso, vive ouvindo essa ladainha nos meios de comunicação, e vamos ver se a gente consegue, né, destrinchar aqui alguma coisa em torno disso. Não somos nenhum expert no assunto, mas é um tema que a gente está abrindo, e se o público quiser nos ajudar, quem estiver ao vivo, pode descer comentário aí. Se quiser meter o pau nos políticos, pode meter, tudo dentro, né, da respeitabilidade, né, dentro do razoável, né? A gente não está aqui para fazer coisas irresponsáveis. Então, eu vou fazer uma pergunta e vou lançar essa pergunta pro Alex, né? E antes do Alex responder, eu vou chamar os nossos patrocinadores, que são aqueles que estão sustentando aí esse projeto nosso aí da TV Del Rey, que é um projeto pioneiro, que é um projeto, né, coletivo, que não tem lucro. Aqui a gente não ganha nada, só gasta. Então, a pergunta é o seguinte: financiamento público de campanha, o dinheiro para as eleições. Se um cidadão recebe um dinheiro de um candidato, ele está comprando voto, não é isso? Entendi. Olha, você vota em mim que eu te dou X. Agora, se eu estou te contratando 3 meses para você buscar voto para mim, mesmo que você não vote em mim, não é corrupção. Então, eu quero perguntar isso para você, quero que você destrinche isso aí para mim, assim que a gente voltar dos nossos intervalos.
Estamos de volta aqui com o nosso programa e eu fiz uma pergunta para o nosso amigo Alex Lombello. Alex, é complicado você estabelecer um critério de verdade absoluta dentro de um processo eleitoral. Porque se você é um eleitor simples, você fala, você me arranja aí R$30 aí que eu voto em você. Aí o cara pega, assina um recibo lá, ou mesmo assina um recibo, consegue uma testemunha lá para falar, olha, ele comprou voto. Mas se eu tenho uma verba, um dinheirinho, e eu pego esse dinheirinho, né, contrato um cara, fala assim, ó, você vai trabalhar para buscar voto para mim, quer dizer, e vai comprar em voto indireto, né? E como é que é essa coisa do dinheiro na campanha? As pessoas hoje se vendem fácil, isso aí, tem gente que perde o mandato, né, por compra de voto. Olha, uma coisa que facilita a compra de voto e barateia a compra de voto é o voto obrigatório. Com o voto obrigatório, o candidato que está comprando voto não precisa nem pedir o voto. A gente sabe aqui em São João mesmo, quanto político ele vai lá e se distribui, cinquentinha aqui, cinquentinha ali, ele não verbaliza, né, eu estou te dando cinquentinha, vota em mim, não. Então provar que ele comprou esse voto se torna muito difícil. Agora, se o voto deixa de ser obrigatório, se o voto se torna livre, como é em grande parte do mundo, comprar voto passa a se tornar uma coisa muito mais difícil, porque o eleitor já vai exigir transporte. Para que ele vai sair da casa dele para ir votar? Ele vai exigir transporte. O voto vai ficar mais caro. Tá? Vai ficar mais caro, vai ficar mais difícil comprar, vai ficar mais fácil provar que a pessoa comprou voto. Né? Então eu acho que acabar com o voto obrigatório, assim, as pesquisas, se você entra no site do Senado e vê a pesquisa a respeito, a ampla maioria das pessoas acham mesmo que tem que acabar com o voto obrigatório. Né? Então, e é uma maneira que eu acho que pelo menos encarece a compra de voto e torna mais fácil pegar, né, o cara comprando voto, porque ele tem que verbalizar, o que hoje não acontece. Né? Hoje simplesmente as pessoas distribuem dinheiro, pouco dinheiro, né, porque o sujeito ganha o dinheiro, ganha cinquentinha, né? Aí ele é obrigado a votar. Ele chega na urna, ele é despolitizado mesmo, ele não lembra de ninguém, ele lembra de quem deu o dinheiro para ele. Né? Ele nem imagina que está vendendo voto às vezes. Né? Então o voto tem que deixar de ser obrigatório. Né? Todo o dinheiro misturado com política é péssimo. Né? E política gasta muito dinheiro e atualmente, com as regras atuais, está gastando demais. A média que um deputado nas últimas eleições para ser eleito gastou R$4 milhões. Isso é a média. Né? Claro que teve gente aí que gastou bem menos e teve gente que gastou muito mais. Né? Mas isso acaba com a democracia. Se você pensar, R$4 milhões, isso não dá para juntar com doação de militante. Para você juntar R$4 milhões, vamos supor que você tenha militantes né, militantes muito aguerridos, muito fanáticos no partido, que cada um doe R$40. Você vai precisar de 100 mil militantes doando R$40 para juntar esses 4 milhões. Né? Quer dizer, então, se você conseguir isso, você não precisa mais dos 4 milhões, porque se essas pessoas já te deram R$40, elas vão votar em você. Você tem 100 mil votos, você teria 100 mil votos só no gogó, o que a gente sabe que é impossível logisticamente. Então, na verdade, arrecadar esse dinheiro só pode vir de fontes muito escusas. Então, esse é um dos outros problemas do gasto do dinheiro. A fonte dele, de onde vem? É por amor à pátria que alguém doa 10 milhões? Agora aqui, vamos acentuar essa gravidade do problema. Por exemplo, quanto mais você vê, né, na televisão, nos rádios, nos impressos, né, a corrupção, né, o político andando com a mala, o outro botando dinheiro dentro do paletó, né, e hoje isso aí está ficando assim, rotina na mídia, né, isso já não choca mais a gente. O que acontece? O eleitor vai ficando cada vez mais distante do seu representado, né? Na hora de escolher o voto, ele fica mais descrente. Cada vez que passa, vai ficando mais difícil convencer um eleitor, né, que o candidato é honesto, que a proposta do candidato é séria. Virou sinônimo de ladrão. Então o que acontece? Quanto mais se aparece corrupção, mais caro vai ficar uma eleição. Também. Porque mais desinteressante vai ficar para o eleitor e, né, ser atraído pelo voto. E aí o que acontece? Eles vão correr atrás de mais dinheiro. E a compra de votos se torna mais dominante ainda.
O negócio já aconteceu nessas eleições. Esse Congresso já é fruto da descrença da população. Então, grande parte do eleitorado que votava a sério está votando nulo. Os votos nulos já foram, né, 1/3 praticamente dos votos, ou mais até que isso, bom, varia de lugar para lugar, mas os votos nulos, você lembra que foram imensos. Agora, quem vende o voto, esse aí não está nem ligando, esse vota mesmo, nem lembra quem votou. 70% do eleitorado brasileiro, passado poucos meses, 6 meses, não lembra em quem votou. Ou diz que não lembra, porque tem vergonha, né, de ter votado em quem votou, porque vendeu o voto. Né? Então, quer dizer, gera esse tipo de congresso. Né? Uma descrença enorme, mas o voto comprado, a descrença não atinge. Então o cara chega lá, né, consegue essa facilidade de dinheiro com essas empresas estatais ou com... Estatais não, com essas empresas as particulares. O Odebrecht tinha um departamento de propina. Né? O país funciona na base da propina. A corrupção aqui é o sangue desse nosso regime político. É o que irriga, né? Tem um debate interessante que surgiu agora, que é sobre o parlamentarismo e presidencialismo. Né? O Temer, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o Tasso Gereissati do PSDB, todos defenderam o parlamentarismo. Né? E aí uma certa parte da esquerda correu a atacar o parlamentarismo como se o parlamentarismo fosse um retrocesso. Eu fico pensando, então eles pensam o quê? Eles pensam que o presidencialismo é um avanço? Né? Porque o presidencialismo torna a corrupção obrigatória. Obrigatória. Porque o chefe do executivo tem que ter a maioria dos parlamentos. E ele tem dinheiro para isso. Ele tem poder para isso, ele tem cargos que ele indica para isso. Então, o presidencialismo, ele é uma coisa louca que só existe na América, em alguns paísinhos da África, não funciona bem em lugar nenhum do mundo, o presidencialismo. Né? Ele gera, não estou dizendo que o parlamentarismo é o paraíso. Na verdade, não é que o parlamentarismo é muito bom, é que o presidencialismo é muito ruim. Né? O presidencialismo é uma coisa corruptora e pior, o povo não leva a sério a eleição dos legislativos. Porque só leva a sério o presidente. Então o presidente vira aquela crença no salvador da pátria. Vou votar no fodão ali, o fodão vai me salvar. Isso é mentira. Não existe salvador da pátria e muito menos no nosso regime político. Aí o povo só vota a sério no presidente da república, no governador, no prefeito e vota em parlamento pro vizinho, pro amigo, né, ou pro palhaçada, né, em qualquer palhaço. Né? Quer dizer, então na verdade seria um grande avanço o parlamentarismo. E não um retrocesso, como se diz. Né? Porque o presidencialismo é horrível. Você conhece o Tuti? Sim, sim. Aquele que mexe aí com carnaval, tudo. Sim, sim. Né? O Tuti colocou um letreiro atrás do carro dele, né? Ele fala assim, não peça o meu voto. Né? Você não merece. Quer dizer, ele não quer votar em ninguém. Ele já está descrente. Não é só ele. Não peça o meu voto. Né? Se você tiver vergonha na cara, não peça o meu voto. Então, quer dizer, ele já falou. Ele faz essa propaganda, ele desfila com o carro. Então, vamos bater esse martelo aqui. O fim do voto obrigatório também acabaria com isso. Vamos bater esse martelo aqui. A gente tem que ter, né, uma visão clara de quem está fazendo, né, política no Brasil hoje. É o seguinte, o cara não conhece ninguém aqui em São João del Rei, tá certo? Mas tem um cara que é um líder político, alguém que tem uma expressão, aí procura ele e fala assim, você me apoia? Aí o cara vai falar assim, depende, né? Você tem como ajudar? Você entra com dinheiro? Você tem pra... Tá, eu consigo aí, eu estou com 4 milhões para gastar, né? Aqui eu posso gastar 500 mil, tá bom, com 500 mil vamos calcular, eu contrato aí pagando mês salário em 3 meses, né? Pagando mês salário em 3 meses para um cabo eleitoral, para cada cabo eleitoral. Quantos cabos eleitorais ele consegue montar com 500 mil aqui? Sabe como é feito na prática, né? Na prática, chegam os paraquedistas aqui e oferecem para um sujeito que já faz alguma campanha, que já faz alguma política, mais ou menos o seguinte, eu te dou, vamos supor, 3 salários mínimos se você conseguir para mim 20 votos em São João del Rei.
Né? É assim que fazem vários, quer dizer, uma compra indireta, como você disse. Ele compra o cabo eleitoral e o cabo eleitoral, já calculando o que ele vai ganhar, com uma parte do dinheiro compra os votos que ele precisa para ganhar o que foi prometido pelo político. Né? É feito assim. Né? Um problema. Agora, como você disse, a corrupção gera muito isso. Né? A corrupção desanima as pessoas. Se a corrupção é uma coisa que a gente tem que pensar muito, né? É um problema sério. Ela não é um problema só de dinheiro. Se fosse só o dinheiro roubado, mas olha, a justiça não pode funcionar porque senão atrapalha a corrupção. Então a corrupção atrapalha a função da justiça. Transparência não pode ter porque não tem como ter corrupção com transparência. Né? Então o Brasil tem 20 mil leis de transparência e nenhuma funciona, não tem transparência nenhuma, porque a corrupção não deixa. Né? Pessoas incompetentes em postos estratégicos, colocados lá porque são cabos eleitorais, porque são apadrinhados, né? Então o país não funciona. Obras que nunca terminam, que nunca acabam, porque enquanto a obra está em curso, está pagando 10%, está pagando a porcentagem. Quando a obra acaba, vai acabar a corrupção. Né? Quer dizer, é um mundo de problemas que o menor deles é o dinheiro. Né? E a corrupção, o dinheiro, então é assassinato. Né? Quer dizer, saúde, a gente vira e mexe, a gente vê gente morrendo em porta do hospital. Eu vi É a corrupção que está gerando essas mortes. Eu vi um depoimento de um alto funcionário da JBS dizendo, né, que ele recebia, né, por exemplo, os presidentes de estatais, né, o presidente do Banco do Brasil, sei lá, o presidente do partido tal, né, o presidente do BNDES, esse pessoal da Petrobras, essa coisa toda. E o cara chegava lá e falava assim, olha, eu preciso de 5 milhões, né, você me arranja 5 milhões. E aí, cara, que ele dava os 5 milhões, às vezes dava metade, né, emprestava, mas o cara emprestava sem necessidade de cobrar, de pagar. E às vezes, ele falava mesmo assim, mas você negociou alguma coisa com ele para dar esse dinheiro? Você prometeu alguma facilidade? Quer dizer, você pediu alguma facilidade para ele? Você negociou algum cargo? Né? Alguma coisa? Ele, não. Mas por que você deu esse dinheiro, né, esses milhões para ele? É para ele não me atrapalhar. Para ele não me atrapalhar. Gente, isso é doloroso você escutar, né? O empresário, quando está sendo abordado por um agente público que está ocupando um cargo estratégico de governo, né? E o cara pede dinheiro para ele, ele fica acuado e fala assim, pô, eu estou sendo, né, extorquido aqui. E aí eu vou dar dinheiro para esse agente público e político, né, sem contrapartida, mas a minha expectativa é que ele não me atrapalhe. Vai ter contrapartida, nós sabemos. Pois é, do mesmo mas jeito que você compra o voto sem pedir o voto. É você trabalhar. É que a coisa já está tão, a corrupção já está tão normalizada. Mas olha a gravidade desse depoimento dele. Você tem aqui, olha, você tem aqui o nível, né, o nível do normal, tá certo? O nível do normal. Todo mundo está aqui, todo mundo está ocupando o cargo. Eu entro com um protocolo aqui, minha empresa entra com um protocolo ali, aquilo tem que andar, tem que sair um alvará, tem que sair sei lá o quê, papapá. Então tá bom. O cara tem esses caras todos ali, né? Esses órgãos, esses agentes públicos estão todos capilarizados, né, nessa máquina do governo. Então, para uma empresa andar, para ela conseguir desenvolver, para ela conseguir furar essa burocracia, ela tem que passar por esses trâmites. E aí quando ele fala, eu estou pagando caro, é para ele não me atrapalhar. O que significa isso? Olha, o pessoal, os partidos, quando eles apoiam, eles falam assim, olha, eu quero a diretoria tal, eu quero a diretoria tal. Por quê? Porque aí eles vão criar dificuldades para as empresas. A corrupção já é tão grande. Aí eles criam dificuldades para a empresa para vender facilidade. Se você tem uma Odebrecht, que tem um departamento de propina, isso mostra que a corrupção já é tão generalizada que as empresas que não fazem corrupção são colocadas para fora do mercado. Né? Então isso aí, quando a JBS fala, é para não me atrapalhar. Mas ela tem o rabo tão preso, ela fez tanta corrupção, que uma pessoa honesta vai atrapalhar mesmo. Ela corromper um deputado é uma necessidade, é outro problema de corrupção. Pois é, o corrupto, você tem uma Câmara de Vereadores, se tem um honesto ali, é um problema.
todos aqueles outros vão fazer de tudo para tentar corromper aquele um. Porque um honesto pode dedurar todo mundo. Então, na verdade, isso é uma verdade que a empresa falou. Ela vai dar o dinheiro, aquele cara não vai atrapalhar ela nunca. Ele está de rabo preso, né? Então ele não vai denunciar que ela está dando dinheiro para outros, ele não vai denunciar nenhum esquema ilegal dela. Né? E o problema é que o país não funciona de forma legal, não funciona de forma honesta. Quer dizer, uma empresa aqui que tentar existir honestamente, ela não consegue uma obra pública, ela não consegue um contrato público. Esse é que é o problema. Esse é um dos muitos problemas, aliás, da corrupção. A corrupção gera vários problemas, igual você disse. Ela gera um descrédito público total. Ela faz a economia toda funcionar mal, ela faz tudo funcionar mal. Ainda mais nesse nível que a gente chegou de corrupção. Porque também tem a questão do exemplo, que é um problemão. Quando o povo vê os governantes completamente corrompidos, por que então ser honesto? Sempre em toda a sociedade que você estudar, a cultura das classes dominantes vai ser a cultura do povo. O povo aprende com as classes dominantes e segue aquilo. Então, quando a gente fala, o nosso povo é corrupto, não tem como o povo ser honesto, dirigido do jeito que é, por pessoas que só dão exemplos constantes de desonestidade. E outra coisa também que surgiu ultimamente, surgiu a teoria da conspiração de que essas denúncias todas seriam um plano conspiratório. Pelo amor de Deus, João? Você lembra, como eu lembro, eu desde que eu acompanho a política, eu vejo que tem escândalos de corrupção crescentes. Está na tabela, está na curva, entendeu? Não é nada demais. Simplesmente, ano após ano, é mais gente envolvida, mais escândalos e mais dinheiro envolvido. E é isso, vai continuar crescendo. Se não tiver alguma mudança que pare isso, porque o Brasil tem 5 mil municípios. A gente sabe que tem corrupção em todos eles. Então, se a gente fica horrorizado, há 200 deputados na lista tal, 100 e tantos deputados na lista tal de propina, mas ainda tem 5 mil municípios com denúncias a serem feitas, você pode ter certeza. Então, quer dizer, não é nada normal, não é nenhuma conspiração, é que a corrupção é muita mesmo. E é o seguinte, se você fizer uma denúncia anônima para o Ministério Público, ela tiver algum fundamento, o Ministério Público manda a Polícia Federal investigar. Ou seja, é tanta corrupção que vai cair alguém. Como não vai cair, uma hora cai. Então não tem conspiração nenhuma. Tem teorias da conspiração e maluquíssimas que querem dizer que todos esses escândalos são armação. Não são armação. O país realmente está mergulhado na corrupção. Agora, essa reforma política, porque o que estimula a corrupção? A impunidade. Com certeza. E a falta de transparência. E o que garante a impunidade? O que garante a impunidade é a ineficácia do judiciário. Das leis também. Não, às vezes as leis até que estão aí. Depende. Por exemplo, enriquecimento ilícito não serve para iniciar um processo para prender alguém. Devia servir. Se o cara é político, não tem como provar a fonte da riqueza dele, em vários países do mundo isso é suficiente para colocar um cara atrás das grades. Também são leis que permitem o cara apelar 1000 vezes, e permite alguns juízes de instâncias superiores adiar as decisões eternamente. Quer dizer, isso tudo tem problemas nas leis também. Eu concordo, o judiciário também, mas não é só o judiciário. São leis que permitem que o judiciário seja assim. São leis feitas para facilitar a corrupção e dificultar prender os corruptos. Vamos ser sinceros. Eles não permitiram que a corrupção seja crime hediondo. Corrupção é crime hediondo. Corrupção mata o tempo todo. Mata nas portas dos hospitais, mata nas estradas. Mata de violência. A quantidade de gente que morre em estrada todo ano. Eles falam imprudência. Não, imprudência tem parte. Mas essas estradas são assassinas. Essas estradas matam o tempo todo. Lá o planeta russo viajar. Quer dizer, é corrupção. Porque isso aqui podia ter estrada de verdade. Tem esses caminhos de vaca que a gente chama de estrada. Quanta gente morre na porta do hospital à toa, sem necessidade. Quer dizer, então a corrupção é crime hediondo, sim. E todas as nossas leis são para facilitar a vida do corrupto, para soltar o corrupto, para o corrupto não ser preso. Agora, nós estamos vendo, eles prendem de vez em quando um bode expiatório para ver se o povo fica feliz. Então prendeu o Cunha, prende um outro, ameaça prender fulano, mas tentando livrar a cara dos 200
estão lá, né, sendo investigados, né, enquanto todo o povo deseja que todo mundo vá em cana. Essa turma lá de Curitiba, né, esse pessoal da Lava Jato, né, eu acredito que eles são uns guerreiros, né, e uns gigantes, né, porque estão batendo de frente com todo esse sistema. Né? Todo não, né? Eles só batem de um lado. Isso desmoraliza eles um pouco, enfraquece eles também. Né? Eles infelizmente estão perseguindo só um lado, só uma das quadrilhas, né? Só um lado do problema. Qual seria o lado que você fala? Eles estão perseguindo só um lado, eles não perseguem os tucanos. Né? Eles não estão perseguindo. Mas o Aécio não é tucano? Mas o que aconteceu com o Aécio? Mas o Aécio... Comparado com o que eles fazem com mas o Aécio foi pedido, né? Olha, o Ministério Público pediu a prisão do Aécio. Né? Não, de vários... O Serra está sendo investigado, aí está sendo pedido o inquérito sobre ele. Né? Mas está muito devagar em comparação com o que é feito. O que acontece é que o poder político, né, é que é grande. Né? Quando a Dilma caiu, a Dilma não caiu por corrupção, ela caiu porque ela perdeu uma base de apoio. Claro, até agora não pegaram corrupção. Então eles inventam qualquer coisa. Ó, se você não consegue fazer maioria no Congresso, se você não tem condições de aprovar seus... Na verdade, ela não tinha nem 30%. Se ela tivesse 30%, ela sobrevivia. Ela não tinha 30% do Congresso. Então, não precisa ser honesto, basta ter maioria. Né? Essa é a regra. Não precisa ser honesto. Porque, veja bem, né? A questão da mala aí, daquele rapaz... Não precisa ou nem pode, né? Como temos ser honesto, como tem maioria sendo honesto, é a maioria que nós temos, né? Essas denúncias do Joesley Batista aí, que envolve o Temer, envolve o PSDB, né? Que são visíveis aos olhos da população, né? Que é uma coisa muito fácil de deduzir, né? E o homem ficou tranquilo, ele falou, não, eu tenho maioria, ninguém vai botar a mão em mim, eu estou tranquilo, vem cá todo mundo, o que vocês precisam, né? Tá bom, então não deixem me processar, não deixem eu ser, né? Porque nós estamos no mesmo barco, então tá bom, maioria vota junto, nós temos maioria. Bom, o outro lá, não, que conselho de ética, que nada, conselho de ética nada, nem entra no conselho de ética. Por quê? Porque tem maioria, tem poder político. Não é? Então, o poder político é maior do que o poder legal. Isso atrapalha. Com toda certeza. Né? Fala sobre isso. Com toda certeza. Não, nesse caso, infelizmente, não é só o poder político, não. Eles confessaram, né? É uma associação de pessoas que querem escapar da justiça. Né? Então, estancar a sangria. A maioria foi formada com esse objetivo, né? O golpe foi um golpe, mas não foi um golpe pelo motivo que os petistas falam, né? Os petistas criam toda uma teoria da conspiração que vem desde 2013 até o impeachment, até hoje. Tudo que acontece eles encaixam na teoria da conspiração deles. Não, isso não. Foi um golpe parlamentar desse pessoal que quer escapar da cadeia, né? Foi só isso, né? Nem antes nem depois, tem nada a ver com isso. Né? Mas isso eles confessaram, eles disseram, né? Eles confessaram, foi gravado, foi confesso, né? Que era tirar a Dilma, colocar o Temer, fazer um acordo com todo mundo, né? Inclusive eles citaram o Lula no acordo, né? Você lembra que o Jucá citou o Lula nessa famosa frase que entrou para a história do Brasil, né? Eles confessaram que esse é o motivo, a maioria foi formada nesse sentido, né? É por isso que eles mantêm o Temer, né? Derrubar o Temer para eles não faz nenhum sentido. Né, derrubar um deles, né, pelo contrário, eles colocaram ele lá por isso, porque é um deles, né. Faz parte da crise. Nós estamos vivendo agora, João, a crise da República de 88, né. Desde 2013 até hoje nós estamos vivendo a crise de um fim de regime. Como historiador é muito legal assistir isso, né. Eu já vi vários na história do Brasil mesmo, eu estudei 1922, 1881, que foi a revolta do Vintém, que pareceu muito parecida com o junho de 2013, né? 1978, quer dizer, todo regime político ele tem um início de fim, né? Quando começa a decadência dele. Aquelas manifestações de 2013, para mim, elas foram o início do fim do regime de 88. Os cartazes mostravam isso. Quando você olha aqueles cartazes, você via só críticas ao regime político, críticas à corrupção. As pessoas não usavam o termo regime político, elas falavam a política,
né, contra a política do jeito que é, por uma nova política. Quer dizer, elas começaram a mostrar um desejo de mudanças estruturais na política. Né? É o que nós estamos vivendo até agora. E eu acho que a gente vai viver isso até resolver. E o que está acontecendo, o impeachment da Dilma, a crise do Temer, que eu não sei se dura até o final do mandato, apesar de ter apoio do Congresso, porque é mais um ano para ele aguentar, debaixo de um bombardeio enorme, popularidade muito baixa. Né? Quer dizer, essa crise toda faz parte de uma crise mais geral, que é a crise desse regime que não consegue se reformar. Como você disse, se fala muito de reforma política e não sai nada. E nunca sai nada. Esse regime de 88 ele tem essa característica que o enfraquece. Se ele conseguisse fazer uma reforma política razoável, por exemplo, parlamentarismo, ou voto distrital, não esse Frankenstein que eles estão fazendo, essa coisa ridícula, que é o distritão, mas se colocasse o voto distrital mesmo, ou simples ou misto, né, alguma coisa nesse sentido, dava uma sobrevida ao regime político. Porque aí a população quer testar aquilo. Né? A população ganha de novo uma credibilidade novamente, né? Vamos ver se funciona. Né? E ganha de novo a crença naquilo. Mas eles não conseguem. Eles não conseguem, é impressionante. Você acha que na reforma política seria possível introduzir a figura do candidato independente? Aquele, por exemplo... Eu defendo isso. Que sai assim, olha, eu sou... O candidato avulso. Aquele sem partido. Pois é, porque o sistema está tão viciado, que a pessoa, para sair candidato dentro de um partido, ele tem que já estar fazendo, né, a cartilha. A partir do momento que a pessoa pode ser candidato avulso, olha, eu sou um candidato independente, sem partido, porque os partidos hoje também estão desacreditados, né? Ah, não, mas você tem que ter partido, porque é uma questão ideológica, você tem que ter um projeto. Pior que desacreditados, eles são controlados por donos, eles têm donos, como você muito bem sabe. Esses donos vendem as direções estaduais, as estaduais vendem as municipais, né? E esses donos são raposas velhas que controlam o partido, então ele vai dizer, você não pode ser candidato. Eles decidem quem pode e quem não pode ser candidato. Eles controlam a porta de entrada da política. Ou seja, só político velho, antigo, sinônimo quase de safado, né? Donos dos partidos e que deixam ou não deixam as pessoas entrarem na política. Quer dizer, a candidatura avulsa é uma questão até de democracia, né? Para acabar com esse monopólio de pessoas que não foram eleitas por ninguém. Os donos dos partidos são donos por conchavos internos. Uma politicagem interna muito pouco democrática, que a gente sabe também que dentro dos partidos também é um Deus nos acuda. Né? Então a candidatura avulsa é uma necessidade e acabaria com esse monte de partidos. Por que o Brasil tem 30 e tantos partidos? Né? Porque é obrigatório ter partido. Então o cara pensa, vou lá no partido X. Aí o dirigente do partido X não deixa, fala, não, aqui você não vai ser candidato. Aí ele cria o partido Y. Né? E isso vai multiplicando os partidos. Então eles falam, acaba de diminuir os partidos. E falam aí da cláusula de barreira. Quer dizer, a cláusula de barreira é horrível. Ela, pelo contrário, ela fortalece o monopólio dos grandes partidos. Ela fortalece o monopólio das raposas. E era muito mais fácil acabar com a obrigatoriedade. Deixa qualquer um ser candidato avulso, vários países têm também. Nos Estados Unidos você pode ser candidato até a presidente da República. Né? Eu já vi um brasileiro ser candidato a presidente da República lá. Então, né, sem partido nenhum. Né, por quê? Qual o problema? Né, não tem problema nenhum. Vários países do mundo, a maioria, eu imagino que a maioria dos países do mundo, são muitos países que é permitida a candidatura sem partido. Né? E no caso brasileiro, com essa desmoralização que está, né? Mais ainda, os partidos são mesmo, eles não estão desmoralizados à toa. Eles não estão desmoralizados à toa. Eles estão desmoralizados pelo que eles têm feito. Né? Eu estava falando de 2013, né? Que é um marco na nossa história também, entre outras coisas, por isso. Quer dizer, mostrou também um ódio aos partidos tremendo. Né? E o partido é a parte do regime político que tenta ser agradável ao povo, que pede o voto, né? E está desmoralizado. Né? Então, quer dizer, mostra a desmoralização de todo esse arcabouço de 88. A gente precisa de um novo designer. E as pessoas que eu acho que inclui fim do voto obrigatório, candidatura sem partido, fim da reeleição de parlamentar. Parlamentar tem que parar de ser reeleito. Isso é o fim. O cara não pode ser emprego, ser parlamentar o resto da vida. Né? E isso é uma função de cidadão, quer dizer, até atrapalha a representatividade. O que é o correto? O cara é cidadão, trabalha lá, qualquer coisa. É professor, é jornalista, é operário, é empresário, é qualquer coisa.
Aí ele é político por uns tempos representando o povo, quer dizer, ele é povo, ele trabalha, aí ele vai representar as pessoas. O que acontece no Brasil? A maioria, muitos desses políticos, parece que 30%, estavam na Constituinte. Os caras são políticos há 30 anos. Tem 30 anos que eles não sabem o que é o mundo real e são políticos. É um absurdo. E criaram ali uma casta, uma panelinha, né? uma quadrilhazinha, né? Especializada só em ganhar voto. Virou a vida dos caras, o trabalho dos caras é ser político. Isso é um absurdo. E se você for ver os nomes que vão aparecendo, os novos nomes que vão aparecendo, as novas lideranças que vão aparecendo, é os júniors da vida, é os netos da vida. Ou significa o quê? Por exemplo, Sarney filho, né? Porque é uma máquina, ela pode ser herdada. O atual presidente do Senado... Ela é repassada, é uma máquina de comprar votos, ela pode ser repassada de um para outro. O presidente da Câmara dos Deputados é o César Maia, né? É o César Maia não, é o Maia. Rodrigo Maia, que é filho do César Maia, né? Então, você vai vendo isso, você vai vendo a coisa indo de pai para filho, vira uma coisa assim, já é negócio de família. Virou um negócio de família. Né? Virou um negócio de família. Que a coisa fica. Virou negócio de família. Por isso, já tem uma estrutura, o cara vai criando uma estrutura. Porque também, outra coisa muito errada é a quantidade de dinheiro que os nossos parlamentares têm. É errado porque é antidemocrático. Eles dominam os partidos com esse dinheiro e criam essas estruturas. Eles criam um gabinete com 20 pessoas e essas 20 pessoas estão ali para ajudar o mandato? Claro que não, estão ali para ajudar a reeleição. Todo mundo sabe, né? É uma estrutura de ganhar votos. Por isso que vira negócio de família, que é possível virar negócio de família. É uma empresa quase. Você pode repassar para o seu filho igual passa uma outra empresa qualquer. Né? Só que então deixou de ser representativo completamente. Você estava falando do divórcio entre a política e o povo, é completo. Existe um divórcio completo, não tem nada a ver o que os políticos fazem com o nosso povo quer e pensa. Já não tem representatividade nenhuma. Os nossos parlamentares executivos não representam mais o povo em nada. O divórcio é completo. Nós temos um problema de design, como eu disse. Né? Mudanças têm que ser feitas. Né? E olha só... Você acha que teria que diminuir esse percentual de ganho do deputado, esses benefícios dos deputados? Né? Porque é muita regalia. Por exemplo, um senador ficar 8 anos... Se o problema fosse só regalia, tudo bem. O problema é o que eu disse. É uma regalia que atrapalha a democracia demais. O cara vira deputado. Ele domina o partido e partidos aliados na região dele. Ele vira dono. Porque é tanta grana, tanto poder, que não tem jeito. Se um cara é mais resistente, ele chama ele para ser assessor, aí o cara já ganha um salário bom. Né? Ele pega um dos assessores e já coloca para dominar o partido X. Ele pega outro assessor para já dominar o partido Y, quer dizer, vai domina o próprio partido. Todos os partidos são dominados pelos deputados. Ainda tem aquelas verbas, verbas suplementares. Como é que é? Essas verbas que os deputados... Como é que chama? São verbas suplementares? Como é que a gente chama? Não é suplementar nesse caso, são os... que foi agora usado pelo... Que anexa ao orçamento, né? São... Cada deputado tem direito a colocar lá tantas... Isso aí para fazer o clientelismo, né? Também é movido a clientelismo. Eu acho que isso aí também é outra coisa que deveria estar na reforma política. Não, que deputado tem que ter direito à indicação de verba para o município? O deputado não é executivo. Exatamente. Né? Acabasse com a reeleição de deputado, eles mesmos não iam mais querer fazer isso. Eles querem fazer isso porque eles querem ser reeleitos. Por isso que eu falo, uma coisa que tem que mudar é isso, acabar a reeleição de parlamentar. O cara não pode ser parlamentar a vida inteira, vai trabalhar, né? Vai ser cidadão comum e deixa outra pessoa só assumir aquele posto, até para ter rotatividade mesmo, tem que ter rotatividade. Essa coisa da pessoa ser deputado político a vida inteira está errado, político não é profissão. A política é uma representação cidadã, é militância. É para ser só militância e para você ter outro emprego. Né? Não deve ser como é aqui, que virou emprego, muito menos negócio de família. Aí é o fim do mundo. Né? Então isso teria que acabar e acabaria inclusive essa coisa deles ficarem distribuindo verbas por aí. Eu esqueci o nome também, mas é como se move o clientelismo no Brasil. E mais, essas verbas são como o executivo compra o legislativo, né?
Então, o executivo sempre tem que liberar essas verbas, né? E ele libera na medida que o deputado vota com ele, né? Então, vira um comércio. O eleitor quer que o deputado traga verbas, ele vota nesse tipo de deputado. Então, é o tipo de deputado que se vende para o executivo, né? Então, é horrível isso aí, em todos os sentidos. Cria uma dependência, uma cumplicidade, né? Cria um caminho de corrupção ali que está destruindo o país, né? Está levando a gente a esse caos. Alex, eu acho que esse tema é muito abrangente. A gente ia ficar aqui a noite inteira, né, tentando chegar em algum consenso. Uhum. A Conecta já está me dando sinal aqui que ela está enfraquecendo a minha internet. Né? Então daqui a pouco o pessoal já vai começar a reclamar, porque começa a agarrar e tal, começa a picar. Né? Enquanto eu não resolver essa questão aqui com os nossos patrocinadores, nós vamos ficar nessa lenga-lenga. Um dia está bom o sinal, outro dia não está bom. Né? Mas vamos lá, vamos passar por um ponto específico. Então, a gente entende que reforma política é quase uma utopia, porque quem vai fazer a reforma política são os agentes políticos públicos que estão gerindo a crise. Veja bem, mas a crise não vai se resolver antes de alguma mudança razoável. Quem gosta Eu também cima, acho que essa reforma ser feita por esses políticos vai ser muito difícil, mas ela vai ter que sair de alguma maneira, né? E é o que eu disse, esse regime está morrendo. Ninguém sabe como ele vai acabar, né? Mas ele não tem mais condição de durar muito tempo. A gente já viu isso na história brasileira algumas vezes. É importante, inclusive, ressaltar o seguinte: a Sexta República vai acabar, nós vamos ter uma Sétima República. Essa Sétima República não vai ser socialista. Tá? Então eu sou comunista, todo mundo está vendo, mas que os meus camaradas saibam, que a direita também saiba. Né? A Sétima República que vem aí, que vai, de qualquer maneira, a gente não sabe como vai acontecer, mas ela vai acabar chegando pela falência total da Sexta República. Né? Ela não vai ser socialista. É importante saber disso por quê? É importante saber disso, primeiro, para que as pessoas de esquerda atuem, né? Não fiquem sonhando com o socialismo que não vai vir agora, né? E atuem na realidade, para mudanças possíveis agora. Né? Então, por exemplo, algumas pessoas acham, mas isso que você está propondo é o fim do voto obrigatório, isso aí no mundo continua capitalista. Continua capitalista, mas já melhora muito. O fim da reeleição, não acaba o capitalismo? Não acaba, mas já melhora o país muito. Quer dizer, vamos lutar pelas coisas reais, porque o socialismo não vem agora. E para a direita não ter medo. Né? Tem muita gente com medo, que não quer mudanças, com medo das mudanças. Não é hora de ter medo do socialismo. Por que o socialismo não vem agora? Porque a desorganização do povo trabalhador é total. Se entrar na reforma política, né, uma redução drástica dos vencimentos de parlamentar, né, uma redução drástica dessas mordomias, desses cargos comissionados, né, desses gabinetes, né, verba para isso, verba para aquilo, porque aí o que acontece? O cara fala, eu não vou pegar um abacaxi desse. Né? Agora, quando o cara fala, eu vou ser deputado, vou ter meu salário, vou ter carro, vou ter casa, vou ter verba de gabinete, eu vou ter passagens aéreas, vou ter despesa paga de gráfica, eu vou ter gasolina, né? Vou ter tudo isso, vou ter tantos funcionários que eu vou poder pagar. Já atrai gente não tão interessada na nação. O cara já vê isso como empresa, já não vê isso como... Então ele fala, eu vou gastar tantos milhões, tantos mil, em 4 anos eu recupero isso. Fora o que ele depois está ali, né, começa a negociar outras coisas. Caso de vereador, né? Se o vereador ganhasse um salário só, ia atrair gente muito mais interessante, provavelmente, e afastar muita gente que quer só o salário. Né? Você acha que o fato de São João do Rei ter ganhado, né, uma Câmara agora com assessores de vereadores, isso foi bom para São João do Rei? Você acha que mudou alguma coisa? Ou você acha que só ficou mais caro? Olha, São João do Rei não tem mudado nada para melhor, né? Tem dado de sempre. Né? Acho importante quando a gente fala de São João do Rei, ainda mais nós continuamos agora sobre na era nivaldista, é importante para acabar com mitos, lembrar que toda cidade tem seu Nivaldo.
né? Então, Contagem tinha o Newton Cardoso, o Maluf nunca foi mais que o Nivaldo de São Paulo, Juiz de Fora tinha o Bejane, toda cidade produz esse tipo de político, né? Porque muitas vezes no debate político daqui polariza nivaldismo ou antinivaldismo, como se fosse uma coisa só de São João del Rei, como se fosse uma coisa excepcional. E não é, é muito comum. É o que dá também esse regime político, né? Infelizmente. Né? Eleição da Câmara, como a gente vê, exatamente porque é presidencialismo, o povo só vota a sério no Executivo, né? E não vota a sério na Câmara de Vereadores. Então a gente vê uma Câmara que tem dois filhos do prefeito e do vice, né? Já nessa tentativa de transformar em negócio de família, tentativa de fazer com que, né, dessas pessoas pegarem como políticos e darem uma continuidade a esse projeto. Mas se você for ver dentro da questão do município, né, quando um prefeito consegue fazer 4 reeleições, ganhar 4 vezes, né, é sinal que ele deixou um legado. Não é, não é porque o homem não é um corrupto. Não, eu acho que nós tivemos intervalos entre a administração do Nivaldo, né? O Nivaldo saiu, entrou um. Depois o Nivaldo entrou de novo. Aí o Nivaldo saiu, entrou outro. Todos que entraram... Foram cabos eleitorais dele. Fizeram um governo fraco, né? Um governo reelegeram meio medíocre, né? Teve suas crises, não foram habilidosos, né? E o Nivaldo, apesar dele não ter uma pessoa, não ter aquela cultura, não ter aquele estudo, ele sempre conseguiu fazer o governo estável, ele sempre conseguiu ter maioria na Câmara dos Vereadores, né? É uma pessoa que sabe dialogar com as lideranças. Ele é muito esperto. A princípio ele é muito habilidoso. Ele começou truculento, com aquela coisa, né, de tradição, bateu de frente com os Neves, né? E ganhou uma oposição ferrenha aí da família Neves, né? Foi PSDB em cima, processo em cima dele, aquela coisa toda e tal. Mas depois ele administrou isso, né? Tanto que todas as lideranças políticas de São João del Rei chegaram a entender, né, com o Nivaldo, com exceção do PT. Né? Com exceção do PT. Eu acho que quase todos os partidos de esquerda já chegaram a apoiar o Nivaldo. Eu já apoiei o Nivaldo PSB duas vezes. Já apoiou duas vezes. Todos não. O PSTU não apoiou. O PSOL também não. O PSOL também não. O PSOL é novo, nunca apoiou o Nivaldo. O PCB também não, mas eu já apoiei. Né? Eu já apoiei, não me arrependo, acho que fiz certo. Tanto porque o candidato que ganhou contra a minha vontade foi um dos que fracassou completamente e reelegeu o Nivaldo. Eu concordo com você, não teria como ele ter todos esses mandatos à toa, né? Agora, é um problema, porque a gente nota o seguinte, é o melhor que esse regime dá, né? E é muito pouco. O Nivaldo, qual o problema dele? O problema é que ele deu o que tinha que dar de bom já. O que ele sabe fazer, está fazendo de novo, está asfaltando de novo, fazendo de novo. Quer dizer, os problemas mudaram, o mundo mudou, né? E não é só em São João del Rei, não, em todo lugar. Né? Quando você não tem o Nivaldo, ou você tem um dos cabos eleitorais do Nivaldo. O Nivaldo tem um santo muito forte, sabe por quê? Porque ele, o prefeito que está saindo, começa a criar, né, mudanças positivas. Só que ele mete o pé pelas mãos e não termina. O Nivaldo pega o mandato e termina a coisa boa. Né? Por exemplo... Mas isso é habilidade? É habilidade e sorte. Né? Bom, por exemplo, hoje ele está levando porrada um pouco aí por causa desse negócio do rotativo. Né? Aí ele fala assim, se for bem feito, ou se for mal feito, o mérito é do prefeito anterior que trouxe o negócio. Tá certo? Mas no final das contas, vai que a cidade absorve esse rotativo, porque acaba modernizando a cidade de uma certa forma. Isso aí está tirando da cidade, eu desconfio, uns R$3.000 por dia. São João del Rei não tem dinheiro para perder isso tudo. Isso é horrível. Mas vai que lá na frente isso dê certo. Aí vai falar, não, foi no governo do Nivaldo. Se der errado,
foi o Elvésio que criou. Entendeu? Então o homem tem sorte nesse aspecto. Mas isso também é habilidade. Porque de conseguir empurrar as coisas ruins. Quem criou toda essa estrutura foi o PT. Criou a Guarda Municipal, né, criou a lei da faixa azul e tal. Mas quem está recebendo as receitas disso é a administração do Anivaldo. Não é pouco não, viu? Está entrando uma grana grande aí. A questão tá chorando. É o que fazia, o que ele está fazendo, saber resolver os problemas atuais com isso. Tem uma turma aí que está assim, com o nervo na flor da pele e que vai dar canseira por causa dessa faixa azul aí. Isso é um absurdo. A cidade tem pouco dinheiro, é uma cidade pobre, não tem dinheiro para perder. Né, o que está perdendo e põe empresa de fora. Isso não tem condição nenhuma, isso é um completo absurdo. Tinha que rescindir o contrato. Né, deve ter uma multa, paciência, a prefeitura que paga e processa a prefeitura que fez isso, processa o prefeito que fez esse absurdo. Isso mas tinha que acabar com esse contrato. A cidade não pode perder esse dinheiro, São João já é uma cidade pobre. São João é o seguinte, tem mais aposentado do que gente com carteira assinada. Aqui tem 17 mil empregos formais no momento e tem mais de 22 mil aposentados. A maioria desse pessoal todo, seja aposentado ou com carteira assinada, ganhando salário mínimo. Né? Quer dizer, é uma cidade pobre, né? Não pode perder dinheiro, jogar dinheiro fora assim, igual esse povo quer. Né? Esse é um problema. Agora, tem que resolver o problema do transporte aqui, estacionamento, etc. Mas não é assim, né, da forma errada. Tem que melhorar o transporte público. São João praticamente, né, táxi. Eu já vi os pontos, assim, o telefone tocando, não tinha um táxi presente. Eles querem criar um monopólio, um número máximo, né, mas de vez em quando, Natal, Réveillon, você não acha um táxi. Se uma pessoa estiver precisando, questão de vida ou morte, ela morre. Né? O transporte de ônibus, ele é péssimo, ele não chega onde tem que chegar, não tem capilaridade nenhuma. São aqueles carros enormes, sendo que a cidade é uma cidade histórica, exigiria micro-ônibus e vans, né, o que também permitiria uma capilaridade maior. Né? Os horários eles demoram muito, quer dizer, o transporte coletivo deixa a desejar. Né? Tem que melhorar táxi, tem que melhorar ônibus, tem que melhorar mototáxi, tem que ter ciclovias, né? Isso tudo tinha que ser feito, só que asfalto, o que os caras estão fazendo é asfaltar de novo em cima do asfalto. Né? Asfalto em cima do asfalto, é isso que eu falei, ele é uma bananeira que já deu cacho. Esse é o problema do Anivaldo. Né? Eu também concordo que ele não teria sido reeleito a 4ª vez, né, à toa. Mas ele está fazendo de novo a mesma coisa, só o que já faz. Estamos aí vendo de novo asfalto na Leite Castro, né? E agora que eu vi também na Paulo Freitas. Né? Quer dizer, não tem sentido. Enquanto nós estamos precisando de outras coisas diferentes. Né? Ele é um cara inteligente, ele é um cara que se adapta, que aprende. Né? É possível que ele venha resolver esses outros problemas aí, mas tem que resolver. Atualmente, problemas de transporte coletivo, né? Bicicleta, essas coisas. Né? São João é uma cidade plana, né, com alguns morros, mas muita área plana, que para bicicleta é ótimo. Né? Enquanto a Europa está fazendo ciclovias que cruzam a Europa inteira, que você vai poder sair de um país ao outro de bicicleta, aqui você não consegue uma ciclovia que atravessa a cidade. É uma vergonha. Saindo um pouco aqui do lance da reforma política, né? Você está falando dos asfaltos todos, né? Asfaltar Leite Castro é fácil, né? Asfaltar a Paulo Freire é fácil. Difícil é arrumar a Rua da Prata. Difícil é nivelar a Rua Marechal Deodoro. Tecnicamente é bem mais complicado. Porque parece que está tentando também. Né? Difícil é arrumar aquela subida lá do Bonfim, né? Porque aquilo ali é um desafio para qualquer prefeitura. Tem coisas também que precisam. A Rua da Prata, gente, a Rua da Prata, ela tem o quê? Ela não tem 300 metros, não é verdade? Ela não tem 300 metros. É um calçamento que não tem 300 metros. 300 tem, mas é duro de arrumar. Não tem, não. Você pega uma piscina de 50 metros ali, se você for distribuir uma piscina de 50 metros ali para você nadar, você vê que se tiver 100 ali é muito. Não. 300 ali tá... A Rua da Prata, a Rua da Prata é 2 quarteirões, cara. E quarteirões de quinta, não é quarteirões assim. No comprimento, na altura, não é aquele triângulo assim, não. Você pega ali, ó. O que é a Rua da Prata? É do Memorial Tancredo Neves, né, Tiradentes, e da Tiradentes a Praça São Francisco. Aquilo ali não dá, se bobear é 100 metros, olha lá. Nem 100 metros não dá. Mais que 100 metros. Não dá, eu aposto que você quiser que não dá. Realmente não dá, cara.
complicado. Né? Não dá mais de 100 metros, não. E eu fico bobo de ver que ninguém resolve, rapaz. A Rua da Prata é um desafio. Ali é buraco atrás de buraco, buraco atrás de buraco, atrás de buraco, só que é um buraco oficial, porque... Buraco oficial. Porque porque não é um asfalto, né? E nem é terra. A pedra que está ali, ela afunda e sobe. Então você olha para a pedra, não, a pedra está ali. Oficial. A pedra está ali, né? Ela está para baixo, mas ela está ali. Então quem olha fala, não, a rua está ali, está calçada. Você me lembra que também oficial. São João del Rei, já mudamos para São João del Rei, né? Algumas ruas têm que ser fechadas para o trânsito, né? Verdade. Chegou a hora de algumas ruas serem fechadas para estimular o turismo, coisas ligadas ao turismo, né? Exige aí uma coragem política que algumas pessoas não vão gostar, mas tem que ser feito, né? E aí que está, né? Aí que é o problema, né? Se o mesmo prefeito vai conseguir fazer coisas novas, né? Então, reforma política, podemos tirar a ideia que isso vai acontecer? Não, eu acho que vai acontecer. Eu não acho que não vai acontecer. Né? Mas o que acontecer não vai resolver? Isso é bem provável. Então é melhor não acontecer, ou é o mesmo que não acontecer? É uma ladainha que a gente escuta desde que a gente era pequeno. Bom, veja bem, primeiro a gente teve grandes reformas no final da ditadura, né? E mudou o regime político bastante, o regime eleitoral, etc. Né? E esse regime, sim, desde 88 para cá não consegue reformar quase nada. Né? Mas é o que eu disse, se não conseguir, ele vai cair por isso. Né? Quer dizer, ou ele vai se reformar tanto que é como se fosse um novo, ou ele vai acabar caindo por isso, porque não tem como. Porque qual que é o problema? Lembra de uma coisa, quando a crise começou em 2013, né, ainda não tinha explodido todas as denúncias de corrupção. O que gera a crise política atual não são as denúncias de corrupção, é que nada funciona. Nada funciona, o descontentamento geral com o péssimo funcionamento do país. Né? Então, na medida que o país continua não funcionando, a crise vai continuar. Por isso que eu digo que vai ter que resolver em algum momento. Porque chegou no patamar. Prender o político não funciona porque não diminui, né? Não, mas está. Você vê que a turma está metendo a mão. Quanto mais você fala de corrupção, mais eles metem a mão. Eles não conseguem parar de falar. Né? É porque esses escândalos que estão saindo agora são é coisa recente. Né? Que faz na ocasião faz isso foi antes da Lava Jato. Não, a turma peita a Lava Jato, que parece que isso aí é mais forte do que qualquer coisa. Não, eles não vão desanimar. Isso aí, por esse caminho, a corrupção não vai acabar. Os políticos não vão desanimar de roubar. Não é esse o caminho que vai acabar. Porque acaba com a corrupção é transparência de verdade e justiça. Né? Essas duas coisas que uma ajuda a outra, diga-se de passagem. Pois é, quando você fala na justiça, aí que a gente entra naquela questão que eu falei recentemente, né? A fragilidade do poder judiciário dentro desse contexto. Né? Porque quais são a independência desses poderes? Você falou aqui, né, que tem essas verbas aí específicas para deputado, né? Isso coloca o deputado na mão do executivo, né? Então vota aí o que a gente quer, que a gente libera para você. Você vê aí, aqueles que não votarem para salvar o Temer vai perder os cargos, vai perder o diabo 4, né? Nós vamos retaliar. Então, quer dizer, a legitimidade da dependência do judiciário, do legislativo para o executivo. Quando o cara consegue maioria no Congresso, né, para evitar que ele seja processado em função de uma denúncia que foi escandalosa, né, porque é pior, o cara quer ser o presidente do Brasil, o cara tem que estar acima de qualquer suspeita. Né? O cara tem que ser um cara com uma imagem assim, ilibada. Você não pode ter na presidência da República uma pessoa, né, com uma reputação manchada como está ficando a do Temer. Então, mas não pode investigar? Nós vamos ter que conviver com isso. Né? Por quê? Porque esses caras que estão lá, que votaram para não autorizar, né, o processo de investigação. Todos eles mesmos são suspeitos. 200 deles são réus. Cara, isso cria uma depressão social que eu vou te contar. É um regime, como eu disse... E é assim que a gente vai encarar as eleições. É um regime às portas da morte. É um regime às portas da morte.
Então é isso, né? Bom, realmente, como historiador é muito interessante assistir. Como cidadão é angustiante. Como cidadão é angustiante. Como historiador é legal. Você vê um regime, né, ruíno, que você já viu nos livros de história várias vezes, e assistir ao vivo. É muito legal. É angustiante como cidadão. Agora passa. Isso vai passar. Né? A crise vai gerar muito mais estrago, vai gerar muito mais ansiedade, muito mais angústia, mas a crise é boa, a crise gera mudanças. Né? Mesmo esses Teve um líder que perguntou assim: como é que o Brasil, como é que vocês conseguem existir? Né? Um líder estrangeiro, né? Um líder de outro país. Como é que o Brasil consegue existir desse jeito? Né? Desse jeito, cara. Vários países do mundo já foram assim. Né? A verdade é que quando a gente observa grandes potências do mundo hoje, né? China, Cuba não é grande potência, mas já era um Ruhr antes da Revolução. A França, né? Que é uma potência. Né? Vários países, antes de processos que mudaram tudo, eram governados por elites completamente corruptas. Das elites chinesas, as elites francesas diante da Revolução. Em quase todo país do mundo isso aconteceu. Cuba, antes da Revolução, era uma coisa lastimável, horrível, de corrupta e de prostituição, de tudo. Né? Então isso passa. Né? E não é o povo. Né? Cuba fala, a culpa é do povo, o povo é corrupto, então os políticos serão corruptos. Não, é o contrário. Os governantes corruptos geram um povo corrupto, né? Por curioso que pareça. Né? E um povo pode deixar de ser tão, como já aconteceu na história também, povos que eram completamente corruptos passam por processos traumáticos, mas deixam de ser tão corruptos, né, quanto eram. O caso do povo brasileiro, eu acho que também é por aí. Eu não acho que a culpa é da corrupção do povo. Né? Pois é, as eleições do ano que vem vão ser, se forem ano que vem, se não forem antes, né, sei lá o que vai acontecer. Que pesadelo que vai ser uma eleição. Loucura, vão ser uma loucura. Agora, como é que o pessoal vai trabalhar? Você dizendo que nenhuma reforma vai ser feita. Tem gente aí falando de parlamentarismo. Se esses caras fossem espertos suficientes para criarem a figura de um primeiro-ministro agora, isso seria muito positivo para essas eleições. Primeiro que ia tirar o peso da eleição presidencial, né? Ia desconcentrar a tensão. A eleição presidencial tende a ser muito tensa. Ia dividir com a eleição parlamentar, criando um primeiro-ministro, dividindo os poderes do presidente da República. Segundo, que as pessoas passam a votar sério no parlamento. Você viu agora, está acontecendo na Alemanha, eleição parlamentar. Né? Quem vai para debater? A Angela Merkel e eu acho que o Schumann, sei lá, o candidato do SPD, do Partido Social Democrata. Quer dizer, são eleições parlamentares, mas tem debate entre os dois candidatos a primeiro-ministros. Né? Então, a população que vai votar, o cara não vai votar, vou votar no cara da minha região. Não, ele está pensando, eu quero Merkel ou eu quero Schumann. Né? Então, ele vota de forma politizada, né? E não essa avacalhação que nós temos aqui. Né? Então, isso seria muito positivo por dois motivos. Tanto porque aí tira o medo do povo, né? Que tem uns com medo do Lula ganhar, outros com medo de ganhar um Bolsonaro. Cria uma figura do primeiro-ministro, pronto, acabou, esse medo se torna muito menor, porque tem um primeiro-ministro para contrabalançar o poder. Né? E torna sério as eleições parlamentares. Né? É o programa deles, é o programa da direita, eles têm 70% do Congresso, é muita incompetência eles não conseguirem fazer isso e conseguirem criar um distritão, que é uma aberração completa. A gente está vivendo um parlamentarismo na prática. Não. Porque o povo não vota. A Dilma Rousseff, né, como foi eleita como presidente, mas como ela perdeu a maioria no Congresso... Mas todo presidencialismo é assim. Ela perdeu. Todo presidencialismo no mundo tem Congresso. E se você não tiver a maioria do Congresso, você não governa. Por isso que o parlamentarismo é melhor que o presidencialismo. Mas no presidencialismo, que só o povo é que pode tirar, não é o Congresso. Não, em nenhum país do mundo, só em país, pelo contrário, os países em que o povo pode tirar alguém... O parlamento é que tira os países em que o povo pode tirar alguém são países parlamentaristas, que o povo depõe os deputados. Né? Em países presidencialistas, nenhum do mundo, nem nos Estados Unidos, nenhum da América, nenhum da África que tem presidencialismo, o povo pode tirar o presidente. Não pode. Os europeus debocham dos Estados Unidos com razão, que eles falam, os Estados Unidos é uma monarquia que tem um rei de 4 em 4 anos. Isso aqui é o presidencialismo. Agora, ter um parlamento é normal dos presidencialismos.
É ilusão presidencialista acreditar que o presidencialismo é mais democrático. Porque eles acreditam que se você elegeu o presidente, você manda no país, sem precisar eleger a maioria do parlamento. Isso é mentira. Como você viu, sem a maioria do parlamento, a Dilma caiu. Sem a maioria do parlamento em 14 anos, o PT não fez um monte de coisa que queria fazer. Quer dizer, sem a maioria do parlamento, uma coisa não vai, o país não anda. Portanto, é melhor o parlamentarismo, porque então as pessoas já sabem disso, e já votam a sério para o parlamento. O que trava o Brasil? O que trava o Brasil os países presidencialistas todos têm esse problema. Uma das coisas é que os parlamentos são eleitos de forma muito avacalhada e eles travam os governos, até a nível municipal. As pessoas não levam a sério a eleição parlamentar. Isso é um problema muito grande. Claro, cria isso que nós estamos vendo, cria esse tipo de parlamento nós estamos vendo a todo campo, em todos os municípios, a nível nacional, terrível. Mandar um abraço aqui para o Júlio César dos Santos Moya, que fez uma pergunta aqui: comunismo tipo de Cuba ou Venezuela? Bom, na verdade não existe modelos, não tem modelo nem para Cuba, nem para Venezuela, nem para ninguém. Não existe um modelo de socialismo, nem tem como ter. Nenhum país, se você observar a história do século XX, os países que fizeram, e do XXI, que fizeram revoluções, as mais diversas, a União Soviética, China, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, a Venezuela, você vai ver que eles são muito diferentes uns dos outros. Então eles todos se referem, falam que são socialistas e tal, mas cada regime é um, tem que ser analisado um por um, o que é certo, o que é errado, etc. Mas de qualquer maneira, não tem modelo. Tá? Um problema do Brasil também é que a gente gosta de imitar os outros. Por exemplo, esse presidencialismo que nós temos aqui, imitação dos Estados Unidos. Na verdade não é bom nem para os Estados Unidos, e a gente imitou. E não dá certo imitar. Cada país é de um jeito, você tem problemas muito específicos, muito diferentes. Então a imitação não vai dar certo. Você pegar um modelo, um regime político e pegar igualzinho e aplicar de um país no outro, sempre deu errado. E o Brasil tentou isso já muitas vezes, com muitas coisas, e não adianta. Nenhuma imitação vai dar certo, infelizmente. Nós temos que buscar nosso caminho, em tudo. Economia, política, em tudo. Mas para a política, sobretudo. Política é mais complicada, Para a economia tem alguns modelos, algumas coisas, alguns modelos não, mas algumas receitas, A via prussiana, sobretudo, todo mundo que quer desenvolver sempre seguiu a via prussiana de desenvolvimento. Tá, tudo bem, para a economia, mais simples. Agora, para a política, aí não tem jeito mesmo. Aí você vê na Europa, um país vizinho do outro, pequenininhos, do mesmo tamanho quase, às vezes um modelo político completamente diferente do outro. Às vezes os dois dão certo, cada um de um jeito, porque a cultura muda muito a política. Isso que eu acho, por exemplo, que para a gente, uma coisa polêmica também na esquerda. Quase toda a esquerda brasileira é contra o voto distrital. Eu não, eu acho que o voto distrital simples, um deputado por distrito. Para o Brasil seria ótimo, porque é o que o nosso povo entende. Nós temos o nosso povo não gosta de partidos. Então isso é um problema para a lista fechada. A lista fechada não seria ruim. Não gosta de partidos e não gosta de participar de partidos. Exato. Então, agora são poucos os filiados, Muito são poucos. Se você for ver lá nos Estados Unidos, os democratas, os republicanos, são partidos grandes, Sim, com muita participação. A gente tem o PMDB, tem o PT, que tem muitos filiados, mas... E participa pouco também, mesmo os filiados. Mesmo quem é filiado participa pouco. Aí é uma questão cultural também séria, é um problema. Você vai notar que os países mais desenvolvidos são exatamente sempre os que têm mais cultura associativa, associativista. E o Brasil tem isso muito pouco. Aqui a sindicalização é baixa, a organização de partido é pequena, a associação de bairro quase não existe, até clube de futebol aqui é em menor número, mais mal organizado do que a média mundial. E isso é um problema. Se você estuda a Itália, por exemplo, você pega a Itália, o sul e o norte da Itália são diferentes. O norte é mais desenvolvido. E você vai notar que o norte da Itália tem mais associações, mais associação de bairro, mais sindicato, mais partido, mais clube, mais tudo. Então, e é uma regra, no mundo o lugar que tem mais associativismo tende a ser mais desenvolvido.
né? E no Brasil nós temos uma cultura anti-associativista, né? Isso é um problemão. Agora, dentro dessa cultura, já que a realidade é essa, o voto distrital simples permite ao menos nosso povo saber em quem está votando, né? Então ele sabe, quem representa aqui é o fulano, né? Quem representa aqui é esse grande. Votei em fulano. Pelo menos vai saber disso, que já é um avanço comparado com o que nós temos hoje. Que o cara não sabe quem votou, não sabe quem representa ele, não se sente representado por ninguém. Hoje é assim. A pessoa vota, voto proporcional. Não é? Hoje então, é proporcional, por exemplo, escondido. o partido apresenta uma lista de candidatos. Né? E aí você escolhe o seu candidato. Mas o que vai ser eleito é o candidato mais votado da coligação. Se a coligação eleger. Se a coligação atingir o coeficiente eleitoral, que é a soma dos votos de todos os vereadores, né, atingir um coeficiente eleitoral. O que é um coeficiente eleitoral? Significa se o legislativo tiver 15 cadeiras, seria 1/15, né, dos votos que foram dados válidos, que passa a ser uma cadeira. Então, se você atingiu 2/15, você tem duas cadeiras. Matematicamente é correto. Então, o problema é que ninguém sabe. O que vai para lá não é o que você votou, não é o candidato que você queria, é os dois mais votados. O problema é que as pessoas votam sem saber disso. Isso é que é o errado. Não, a maioria votam sabendo disso, sabe que o que vai ganhar é aquele que foi mais votado. Aí o cara faz assim, monta um partido, o dono do partido, o Cacicão, né, tem um partido, né, aí pega as lideranças do bairro, junta aquela turma toda ali, tá? Você vai ser candidato, você vai ser candidato, vai ser candidato. Aí ele calcula assim, rapaz, aquela turminha ali faz 100 votos cada um. Aquele lá acho que chega uns 300, aquela turminha ali chega uns 400. Será que a gente consegue um coeficiente eleitoral aqui? Pois é, senhor. Porque a gente tem que fazer 2. E meus 2 é esse e aquele. Nesse que eu vou dar dinheiro. É esse cara que eu vou dar dinheiro para ele sair montando, pagando cabo eleitoral. Esse eu consigo colocar na mão dele uma quantidade de recursos que vai fazer com que ele pague pessoas para trabalhar para ele. Essas pessoas vão trabalhar para convencer os familiares, convencer os irmãos, todo mundo, que vai dar uma quantidade de voto para ele, que faz com que ele seja o mais votado da coligação. Então, o resto tudo é bucha de canhão. É usado para fazer voto. Para fazer voto. Depois aproveita, olha só, dá um cargozinho aqui, um cargozinho. O que é errado nisso? Porque você ajudou na somatória. O que é errado nisso é que já é um Frankenstein. Porque se é voto proporcional, tinha que ser lista fechada. Voto proporcional com lista aberta vira essa avacalhação que ninguém sabe quem vai ser eleito. Esse jogo é um jogo de sorte, não é um jogo de azar, né? Não é uma coisa muito séria. Para ser proporcional tinha que ter lista fechada. Então você sabe quem é o primeiro da lista e você sabe então que é ele que você está votando. Por isso que eu falo que ninguém sabe quem está votando. Você não sabe. Você vota no candidato X. Explica para o eleitor o que é essa lista fechada. Porque a lista aberta é essa. São 15 candidatos no partido, você vota em qualquer um dos 15 e vira aquela roleta russa. Você acha que o seu vai ganhar. Mas o voto foi para a coligação. Vai para a coligação. Não, vai eleger o mais votado. Vamos entender então, voto proporcional. Minas Gerais tem 53 deputados, não é isso? 53 deputados. Então o voto proporcional é como? Se uma coligação tiver metade dos votos, ela tem metade dos 53 deputados. Matematicamente é justo. Se uma coligação tiver 10% dos votos, ela tem 10% dos 53 deputados. Né? O que torna a coisa essa loucura é que acontece o quê? O eleitor vai lá e vota no deputado X. O deputado X é de uma coligação qualquer. Essa coligação, então, vai somar todos os votos de todos os deputados dessa coligação, né, para ver quantos deputados ela vai fazer. Se ela fez, então, 10% dos votos do Estado, 10% dos deputados, em Minas Gerais seriam 5 deputados. Né? Então, até aí, está muito correto. O problema é que o eleitor votou no deputado X sem saber que o deputado Y é que ia ser o mais votado da coligação. Ou seja, ele elegeu o deputado Y sem saber. Né? Então, o que acontece? Por quê? Porque a lista é aberta. Né? Então, é um jogo dentro dos partidos. Na verdade, se a gente pensar bem, os candidatos disputam dentro do partido. Eles disputam dentro da própria coligação entre eles. Né? Eles precisam que os outros sejam votados para somar os votos de coligação.
mas precisam disputar com eles também, que eles precisam ser os mais votados dentro da coligação para se dar bem e usar os votos dos menos votados. Né? Vira esse jogo que o eleitor não sabe quem votou e entre os próprios candidatos uma sujeira, um puxando o tapete do outro. Né? A lista fechada seria como? O partido ia decidir quem é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, a lista inteira. Né? Então a coligação, o partido fez 5 deputados, são os 5 primeiros da lista. Né? Então o povo já ia, claro, já sabe quem é a lista inteira, a lista é pública, mas o partido decidiu ela antes, em convenção partidária. Para ser como é no Brasil, que você vota 53 deputados no Estado, aí nesse teria que ser assim. Agora, como o nosso povo, só terminar, como o nosso povo não gosta de partido, é que não dá para fazer isso. Porque a lista fechada é votar em partido. Qual que é a vantagem da lista fechada? A vantagem da lista fechada é que você tem 2 campanhas. Entendeu? O que é isso? O cara tem que trabalhar para ser o primeiro da lista dentro do partido. Então, ele tem que fazer um trabalho de convencimento, né, aos partidários, né, aos seus correligionários do partido, que ele é o nome que deve ser colocado. Então, o cara tem que trabalhar 2 vezes. Primeiro, ele tem que trabalhar para conseguir a vaga. Não é assim, não é o presidente do partido que fala, eu quero que esse seja o primeiro da lista. Convenção. Né? Convenção partidária. Não põe aquela lista fechada assim, todo mundo vai votar. Não. Né? O cara tem que ir lá trabalhar. Olha, eu quero que você me vote. Né? Porque se for uma lista fechada assim, eu vou fechar a lista e todo mundo vai votar nessa lista com esse na frente, esse na... Não. Não tem jeito. A lista tem que ser aberta dentro do partido para ser fechada fora do partido. Claro. Então, dentro do partido, os correligionários vão escolher qual que é o melhor nome para ocupar a cabeça da lista. Aí é uma campanha interna. Aí tem como você pensar, olha, dá para purificar o partido. Por aí é o princípio. Né? Bom, se torna mais sério. Nos Estados Unidos é assim, não é? Bom, não sei, nos Estados Unidos, vários países da Europa... Existe uma campanha enorme, por exemplo, para fazer o candidato dos democratas. O cara tem que rodar o país inteiro para os democratas votarem. Tem prévias, né? Tem as prévias. prévias. Então isso aí é o quê? O cara tem que fazer uma campanha quase do tamanho da eleição para poder ser o candidato do partido. Então é 2 campanhas que ele faz. Realmente o partido tem que funcionar melhor. Agora, como no Brasil o nosso povo odeia os partidos, no momento está odiando mais ainda, eu acho que no momento esse caminho não é possível. No momento ideal é distrito. Né? É distrito. Seria o mais simples, nosso povo entende. Né? Ia saber até onde é que mora o deputado, fala, o deputado mora ali na Paulo Freitas. Aí vamos lá para frente da casa dele. O voto é secreto, o cara nem sabe quem votou nele ou não. Quer dizer, então você pode fazer pressão no cara, é o deputado da região mesmo, que realmente representaria a região. Né? Então seria, no momento, seria um avanço. Né? Também você vê, eu estou propondo aqui, eu não propus nada de socialista. Eu só propus coisas aqui que a própria direita pode concordar. Fim do voto obrigatório, fim da reeleição de parlamentares, parlamentarismo, voto distrital, né, e candidatura avulsa. Né? Isso aí não chega a ser um programa sequer socialista, entendeu? Mas já ajudaria muito o país. Né? E não é impossível, porque exatamente não é nada de revolucionário, né? Mas mudava um pouco, melhorava um pouco as coisas. Alex, eu acho. Olha aqui, eu acho que a gente já está com um tempinho bom aqui. Já, ninguém aguenta mais ouvir. Mas a TV Del Rey é isso aí, a TV Del Rey, né, é trazer pessoas de tudo quanto é naipe, de todas as linhas de pensamento, né, e para vir aqui, às vezes, né, tentar formar uma opinião, né, trazer um debate, colocar as coisas em público e exercitar essa coisa da comunicação. Né? Você está aqui, você está participando, outros vêm, participam, né? Experimenta, vê como é que é, né? Depois você vai assistir em casa, né? Vai ver se teve audiência, você vai buscar um feedback, fala assim, ninguém aguentou ver aquele negócio seu não, cara. Você falou pra caramba e tal, e aquele assunto é chato e tal. Então, isso tudo é um experimento, né? A TV Del Rey é isso, é uma oficina que a gente está criando, né? E é um projeto coletivo de comunicação social. Então,
E é isso que a gente quer fazer, deixar aqui aberto para você, né? Você como uma liderança política ativa aí dos partidos de esquerda, né? Tem o sua linha de pensamento, né? Nós vamos trazer aqui todas as linhas de pensamento. E o importante é que não importa quem quer ouvir, o importante é que você tenha liberdade para falar. Entendeu? Deixa você fazer as considerações finais aí para a gente. Bom, muito obrigado para quem tiver atenção de ouvir. Fazer aqui uma homenagem ao Chico, né? Que a gente perdeu essa semana, esses dias para trás, né? Uma figura exemplar, né? Um lutador da vida inteira, né? Lutou a vida inteira, um jeito honesto, como ele mesmo gostava de dizer, nunca se vendeu, né? Coisa que ele sempre deixava muito claro, né? Vai fazer uma tremenda falta, né? Ele tinha um apelido, né? Era Chico Bin Laden. Ganhou durante a eleição. Na verdade, bom, Santiago ele era conhecido como Chico Farmacêutico. Ele tinha aquela barba, né? Aquela barba. Na eleição que ele usou esse nome aí mais, né? Só durante a eleição mesmo, que na época o Bin Laden estava famoso, aí usou, né? Mas é uma pena muito grande, né? Mas é isso, eu acho legal. Filho do combatente. Desse combatente, José Rezende, né? E foi assim uma perda muito grande, uma pena, né? Mas enfim, né? Deixar aí nossa homenagem para ele. Agradecer aqui o espaço, muito legal, um legal projeto. É isso, um bom papo, batemos um papo legal. Isso aí, amigão. Agora eu vou buscar a nossa vinheta de saída, né? Se alguém teve paciência de ficar, eu acredito que eu acho que ninguém ficou o tempo todo. A maioria passou, passando assim, falando, o que esses dois estão conversando? Esse assunto não me interessa. A gente passa batido. Então falou, um abração.